Ok, minha gente, já de volta. Super Gás Brás. Super Gás Brás tem promoção todos os dias. E você tem promoção hoje também, Super Gás Brás, né? Super Gás Brás, você ligou 2643-4497, você ligou, você recebeu o seu gás em casa. Você ligou 0800-591-2591, você economiza R$5 com o aplicativo Pedir Gás. Você baixa o aplicativo, você tem um desconto de R$5. E para a sua primeira compra, você tem R$8 de desconto no 0800-591-2591, exclusivo do aplicativo Pedir Gás. Super Gás Brás é Super Gás Brás. E esse a gente recomenda e a gente garante. E tem uma chamada toda hora aí do Vanésio falando do risco de você comprar gás de qualquer um. Você comprar gás sem saber qual é a marca do gás que você está utilizando. Toda hora, em todo bloco de comercial, o Vanessa está falando sobre isso. Ele era pastor lá em... Esqueci o nome. Aparecidinha, lá em Sapucaia. Né? Morava aqui em Teresópolis, mas era pastor lá em Sapucaia. Ia para lá todo dia, né? E agora ele está à frente da primeira igreja batista em Vargem Grande. E é com ele que a gente vai conversar hoje, pastor Roberto Laurindo. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. Sempre é uma alegria estar aqui contigo, nesse veículo tão importante para a nossa cidade. Como é que foi essa mudança de Aparecidinha para Teresópolis? Na verdade... Porque você mora aqui, né? Na verdade, ao longo de 20 anos, né, com a graça de Deus, simultaneamente, eu estive pastor em Aparecida, Sapucaia, e também em Água Quente, aqui no interior do município, né? Então, de fato, eu, minha esposa, meu filho, a gente fazia esse percurso, né, de ida e volta, pelo menos aí 3, 4 vezes por semana. Cumprimos lá a nossa missão. E também, com a graça de Deus, após esse período, estamos retornando para casa, que é Vargem Grande, é o lugar onde eu nasci. Há 20 e poucos anos estive ali ainda como estudante, seminarista, né, da primeira igreja batista em Teresópolis. E agora, depois desses 20 anos, estou lá. Você nasceu em Vargem Grande? Nasci em Serrinha. Em Serrinha? Serrinha ali. Mas você morou na Beiralinha? Morei na Beiralinha. Nasci lá, vim com os meus pais para Beiralinha e de onde saí para casar, enfim. O primeiro ministério foi no Sul, lá no interior de Porto Alegre, de onde saí de Beiralinha com 21 anos. Então, voltar para Vargem Grande tem sido uma experiência assim muito grata, muito rica, muitas lembranças, né? Reencontrar aquele povo, alguns ainda da minha época, principalmente os mais antigos, né? E começar esse trabalho ali tem sido um desafio e com a graça de Deus a gente vai seguindo. Lógico, dentro do mesmo assunto, uma curiosidade minha, aquela igreja que você está agora, primeira igreja batista de Vargem Grande, ela é diferente, é uma igreja toda em madeira. Isso. Eu queria saber da história dessa igreja, que parte dela eu imagino. Então. Que tem uma igual àquela em Prata dos Aredes. Em Friburgo também. Em Friburgo também? Em Friburgo. O trabalho começou como fruto, né, da evangelização da primeira igreja, o pastor Renato Cordeiro, que continua na igreja até hoje. E principalmente pelo trabalho também de um senhor muito querido aqui na cidade, Ivani Pires da Costa, que foi precursor ali, realizando todo aquele trabalho de evangelização daquela região de Vargem Grande. Quando então, em ano 2000, a igreja então adquire um terreno e fruto também da doação de um empresário, um irmão em Cristo, advogado, ele doa o templo de madeira para que o povo pudesse então estar abrigado, né, e realizando os cultos. E nessa parceria entre a primeira igreja batista de Teresópolis, os irmãos que estavam lá, os fiéis em Vargem Grande, e o Dr. Klaus, que é advogado, acho que você conhece também. O Klaus, que participou de programa aqui com a gente. Então, nessa parceria, a igreja nasce, pelos idos ali 2003, 2004, ela deixa de ser congregação e é emancipada e se torna igreja como primeira igreja batista em Vargem Grande.
Porque o Klaus, no sítio dele, ele tem uma igreja, Isso. o prédio é Idêntico. muito parecido. Idêntico. É idêntico. É idêntico, é idêntico. Então, há também um templo no mesmo formato, ali na entrada de Friburgo, e muito semelhante também, né? E é um templo muito aconchegante, né? Uma madeira muito bonito, né? E a gente tem chegado ali agora há cerca de 3 meses, né? E procurado realizar esse trabalho de reconstrução, e Deus tem nos abençoado ali. Aquela construção, ela lembra as igrejas batistas de alguns condados americanos. Isso. Ingleses também, né? Tem Ingleses toda aquela também? questão da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, aquele formato, né? Aquele formato, É um templo muito aconchegante, muito especial mesmo, e um povo muito acolhedor, né? Vargem Grande tem essa característica, gente trabalhadora, gente muito acolhedora, então tem sido uma experiência assim muito gratificante para mim. E você está feliz lá, né? Óbvio. Muito feliz. E como é que foi a saída lá de... Então, o coração fica apertado, dividido, né? 20 anos não são 20 dias. Então tem um carinho muito grande pelo povo de Água Quente, pelo povo lá de Sapucaia, muito grande mesmo, né? E são filhos espirituais, né? São pessoas que a gente viu literalmente nascer, apresentei, discipulei, batizei, mas a gente entende que na vida, no ministério, há ciclos, né? E graças a Deus, de uma forma muito pacífica, houve então os cultos de despedida, mas a gente guarda no coração toda aquela gente querida, né? Entendendo em Deus que a vida é assim, é cíclica, né? E a gente precisa se mover de acordo com a vontade de Deus. Ok, eu vou mudar de assunto porque é uma coisa que eu tenho falado há alguns dias, mas a gente fica no mesmo papo aqui, né? Falando sobre a igreja, o cristianismo. Eu quero saber do pastor Roberto Laudino. Roberto, como é que você está vendo esse momento? Porque o cristianismo, ele acredita na volta do Cristo, que seria em Israel. Tá? Quero falar da guerra. Tá? Que será em Israel, seria Israel. Isso é o que se acredita, o que se espera. O cristianismo. Eu olho politicamente, por que Israel está fazendo isso? Eu olho a situação da faixa de Gaza, porque se eles querem exterminar com Israel, Israel também, eu estou falando politicamente, tá? Também quer exterminar, no caso do Irã, com os ayatolás. Tá? E no caso aqui da faixa de Gaza, aquilo ali tem um interesse comercial muito grande para Israel e para o americano. Eu queria que você olhasse o lado espiritual e o lado político também dessa situação. Israel é uma faixa de terra, né? É um país onde estão 3 religiões predominantes que brigam ali pelo espaço, pelo aquele território, né? Ali estão os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Então, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo estão estabelecidos dentro de uma mesma faixa, de um mesmo território. E toda essa questão, né, de guerras, que envolve também política, envolve toda uma questão também espiritual, né? Israel, a sua grande maioria, não enxerga em Jesus o Messias prometido pelo Antigo Testamento, né? Eles esperam o Messias. Eles aguardam a chegada do Messias, eles enxergam em Jesus um profeta, um iluminado, mas não enxergam nele, de fato, o Yeshua, o prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Então, toda essa questão espiritual, esse convívio entre essas 3 grandes religiões ali, sempre foi um conflito, né, enorme. E dentro do Oriente Médio, você tem toda essa questão também que envolve o Irã. Hoje o Irã, né? Mas já foi também o Iraque. Então, toda essa tensão, essa disputa por aquele território, envolve essa questão geopolítica e envolve também a questão espiritual. Se a gente olhar para o lado espiritual, Evangelho de Mateus, no capítulo 24, é o Jornal Nacional de hoje, Hélio, que a gente ainda não assistiu. Ou seja, quando a gente percebe todos os cumprimentos de todas as profecias, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, toda essa questão que envolve esse princípio do fim que a Bíblia narra, né?
de fato, a gente vive esse contexto do retorno do Cristo, do retorno do Messias, né? Então, assim, a Bíblia se cumpre diante dos nossos olhos. Não só em Israel, mas trazendo também para a nossa realidade de Brasil, né? Todo esse contexto, toda essa insegurança, todo esse problema também com a política, todo o crescimento da idolatria, enfim. A gente percebe que a Bíblia de fato é a palavra de Deus quando as suas profecias se cumprem diante dos nossos olhos todos os dias. É interessante que você colocou, porque realmente é verdade, está lá na Bíblia tudo que está acontecendo. Mas só que esse tudo que está acontecendo, Roberto, sempre aconteceu. As guerras sempre existiram. As guerras na Europa, as guerras napoleônicas, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, as guerras sempre existiram. Há um clímax hoje, né? Ou seja, vem culminando, né? Eu diria que há um afunilamento em relação a todas as profecias que estão aí diante dos nossos olhos, né? E como a gente percebe todo esse desajuste ali, social, político, religioso, e todo aquele conflito naquela terra, o que mais me chama atenção e traz preocupação, creio que é o coração de todos nós, né? São os civis, os inocentes, sim, né? Sim. As crianças, os jovens, todos esses que buscam às pressas, deixando pertences, deixando suas casas, deixando seus territórios, em busca de abrigo, estão em bunkers, né? Porque, de fato, a gente percebe isso com muita tristeza. Independente dessa questão religiosa, dessa questão profética e até dessa questão política, a gente vê muitos inocentes envolvidos naquela faixa, naquele território, e é uma guerra praticamente sem fim. O fim, de fato, é o cumprimento escatológico do retorno do Cristo. Então, assim, não há para onde a gente escapar. Ou seja, toda aquela guerra, todo aquele conflito ali, descrito, apontado pela Bíblia Sagrada, de fato revela o cumprimento do retorno de Jesus em meio a todo esse clímax de guerra que ainda virá. Você tá conseguindo colocar da maneira que eu também entendo, né? O lado político, geopolítico e espiritual, que é uma coisa só. Você vê o povo da faixa de Gaza, que foi completamente destruída, uma cidade que foi completamente destruída, ali só morrem mulheres e crianças, porque os terroristas não estão mais ali. Eles estão escondidos, né? Muito bem escondidos, enfim. São os inocentes, né? São aqueles, desde os tempos da Bíblia, que eram considerados os que não são. Mulheres, crianças, os idosos. Essa gente toda que sofre mais, inclusive não conseguindo se proteger de todos esses ataques, né? Talvez aqui a gente não tenha a ideia exata disso, porque não estamos lá em loco, mas você imagina você na sua casa olhando para o céu e mísseis cruzando o espaço, né? Com aquela ideia de que pode cair aqui perto de mim, pode cair aqui na minha casa, enfim. E isso é muito triste. Temos até 2 colegas nossos aqui, dois pastores que estão voltando de lá, chegaram de lá agora, segunda-feira passada, né? O pastor Neilando Machado e o pastor Marcos Bernardo. Eles estiveram lá naquela região, então há fotos, vídeos, viveram todo aquele contexto, o retorno para casa, tendo que passar por Dubai, pelo Cairo, enfim, meio que até na condição de fugitivos da guerra, estiveram também no bunker. É uma situação muito trágica, né? Mas que a gente sabe, repito, se a gente pegar lá o capítulo 24 de Mateus e ler pausadamente, atentamente, a gente percebe que um texto que tem aí 2000 anos, repito, se cumpre diante dos nossos olhos. O texto, o que você lê está atualizado. Tá atualizado. É o Jornal Nacional de hoje, como eu disse, que ainda não veio. E já está escrito, nos revelando como seria esse tempo do fim. Bom, eu tenho um comercial rapidinho agora, e aí a minha pergunta fica para você o seguinte: o homem, no contexto de tudo isso, o homem, a cabeça do homem, o que ele continua fazendo, o que ele fez esse tempo inteiro ali na região. Na região não, no mundo inteiro, né? No planeta inteiro. Rapidinho a gente está de volta.